Você sabe por que nós conhecemos tanto sobre a Segunda Guerra Mundial? Por que nós conhecemos tanto sobre o Holocausto? Claro que é bem importante que a gente conheça esse momento histórico, é fundamental que a gente conheça para que a gente não repita esse movimento. Mas a gente só conhece muito sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, porque em algum lugar conhecido como Estados Unidos da América, o responsável por dar fim, por dar cabo a esse trágico momento aí que nós vivemos, que resolveram contar essa história. Eles passaram a publicar livros, a fazer filmes, a relatar o que aconteceu ali, de várias formas, de vários aspectos, o que você puder imaginar de relatos sobre a Segunda Guerra, os Estados Unidos conseguiram publicar. E a partir de todas essas publicações, passa então a haver um movimento em que aqueles que sofreram nos campos de concentração, que sofreram ali as consequências diretas em seus países, passaram então a contar as suas histórias. E são essas as histórias que mais nos cativam, que mais nos deixam emocionados. Não à toa que, por exemplo, o Diário de Anne Frank é um dos livros mais brutais sobre a Segunda Guerra Mundial, sendo que ele foi escrito totalmente fora de um campo de concentração. Ele foi escrito por uma civil, uma menina adolescente. E por que eu estou falando disso? Porque os Estados Unidos, eles são primorosos em construir histórias, em fortalecer as suas histórias. E nós? Por que nós não contamos as nossas histórias? Você sabia que nós vivemos um período de ditadura militar no Brasil? Você sabia que pessoas foram retiradas do convívio da sua família há pouquíssimo tempo atrás? A gente está vivendo agora um momento muito feliz com o prêmio que ganhamos, e aí eu vou me colocar nessa conta, porque eu já tive conta no Itaú. Nós ajudamos aí, então, o Walter Salles a trazer para o Brasil um Oscar, a partir de um livro que conta uma narrativa de uma situação que aconteceu aqui no Brasil, a ditadura militar. E quantos livros, quantos outros livros você já viu, você já pelo menos ouviu falar sobre a ditadura militar no Brasil? A gente normalmente escuta falar de livros de não ficção, livros que vão contar a história como um fato, como por exemplo o Batismo de Sangue do Frei Beto, ou então a biografia do Marighella. Mas estes livros não dão conta da experiência individual, da experiência particular. E é aqui que os Estados Unidos ganham ponto, porque quando eles começam a contar os relatos de Segunda Guerra, os relatos dos campos de concentração, são os relatos individuais, são os relatos familiares, aqueles que mais comovem. Para hoje, então, eu selecionei 2 livros que vão apresentar relatos familiares, relatos pessoais, com um pouquinho de ficção, mas são relatos pessoais que tratam deste período que foi o período da ditadura militar no Brasil, instaurado a partir do golpe de 1964. O primeiro deles é de uma autora que normalmente a gente conhece a partir de livros infantis ou infanto-juvenis, que é a Ana Maria Machado, uma grande escritora, acadêmica da ABL, portanto uma imortal. Aqui no Tropical Sol da Liberdade, a gente vai ter um relato pessoal de uma estudante que participa, em alguma medida, ela vai fazer parte de uma organização. Por conta de um pequeno acidente que ela sofre, ela vai ter que passar a viver com a mãe. Então, nesse movimento de ir para casa da mãe, as duas então vão ter esse relacionamento familiar que é um pouco conturbado. A mãe não concorda muito com os lugares em que a filha está se envolvendo, com quem a filha está se envolvendo. A mãe está muito preocupada com essa questão da ditadura, afinal de contas, os jovens são os primeiros a serem investigados, são os primeiros que vão ser retirados de casa, inclusive, que vão, inclusive, passar por tortura. A mãe está muito preocupada com o envolvimento da filha. E ela está preocupada porque o filho mais velho teve que deixar o país. O filho mais velho se envolveu no que a gente sabe ser o sequestro do embaixador estadunidense. Esse fato tem um pouco aqui de ficção, né? A gente não tem muita informação se realmente foi esse personagem aqui que fez parte daquele grupo que sequestrou o embaixador, mas aqui no texto, então, o filho mais velho participa desse sequestro e
ele é obrigado a deixar o país. A filha começa a se envolver também com organizações que vão tentar combater o governo militar, porém com esse acidente ela precisa ficar reclusa, ela precisa ir conviver com a mãe. Então a gente vai ter aqui esse movimento de família. Como é que a família, a individualidade vai se comportar num momento tão difícil, no momento em que, por exemplo, as crianças são afetadas. Aqui nós vamos ter uma cena histórica que é a concentração do campo de Botafogo. Foi combinada uma manifestação que deveria acontecer ali na região onde fica o campo do Botafogo, o estádio de futebol do Botafogo. A polícia vem para fazer a repressão, essas pessoas são acolhidas dentro do clube, o presidente do clube acolhe essas pessoas e a polícia não tem dó nenhuma, todo mundo vai apanhar ali. E isso vai ser repercutido na vida das crianças, porque, por exemplo, a filha mais nova da Amália, na escola, e a filha mais nova mesmo, uma criança de 6, 7 anos de idade, ela vai brincar com os seus coleguinhas no recreio e ela é a polícia. Ela quer espancar os que estão ali fazendo baderna, algazarra. Então é um livro muito potente. A autora publicou esse livro em 1988, então a gente já tinha passado aí pelo momento de abertura, a gente já estava num governo democrático. Ela conta que levou muito tempo para poder compor essa obra, ela disse que levou pelo menos 6 anos para compor esta obra, mas é uma obra muito potente, muito viva, muito gráfica, sobre o que as famílias, sobre o que a individualidade passou naquele período de ditadura militar. O segundo livro, para a gente pensar um pouco também, não só na ditadura aqui no Brasil, mas também nos nossos países vizinhos. Aqui eu vou trazer então o livro de 2015, A Resistência, do Julian Fuchs, e aqui também um relato muito pessoal. O narrador é o filho mais novo de uma família que tem como primeiro filho um filho adotado. Essa família morava na Argentina e recebe uma criança para adoção. Então, logo no primeiro capítulo, logo no primeiro trecho do livro, a gente já vai ter essa informação. Ele vai contar desse irmão que é adotado, mas ele não quer que essa marca corra por todo o livro. Ele não quer que esse selo de que o rapaz é adotado fique evidente, mas ele também não pode descartar isso. E ele vai então fazer uma investigação familiar, é uma investigação inclusive muito psicológica, porque ele vai pegando fatos e elementos que a própria família vai apresentando para poder resgatar a história desse irmão. Por que esse irmão foi adotado? Quem é esse irmão? E aí a gente vai começar a pensar um pouco nas vozes da Praça de Maio, essas avós que perderam seus filhos durante a ditadura e que não puderam ficar com os seus netos. Onde estão essas crianças? Quem ficou com essas crianças? Por que essas crianças não tiveram o direito de estarem com os seus, com as suas famílias? Que privação foi essa? Que punição é essa que retira uma criança do seio de sua família e que inclusive a faz partir para um outro país com uma família estranha a ela? Essa é uma investigação muito afetiva. O narrador aqui, ele é muito generoso com esse irmão, que ele sabe da sua existência nebulosa e ele acaba sendo um irmão que fica à margem da família, é um irmão que tem muitos conflitos com essa família, justamente por não ter a sua identidade valorizada, por ele não saber quem ele é, quem é a sua família, quem talvez uma daquelas avós que está ali na Praça de Maio possa ser uma das suas avós. Então, conhece algum livro sobre a ditadura militar no Brasil que conte um pouco dessa nossa história? Deixa pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Eu não gosto dos vídeos que começam com você sabe porque tal coisa, você sabia porque tal coisa, mas é assim que eu vou ter que começar esse vídeo, não vai ter muito escapatória.